Marcos 8, versículo 1. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos, e disse-lhes: 2. Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. 3. E, se os despedirem em jejum, para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. 4. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? 5. E perguntou-lhes: Quantos pães têm? E disseram: 7. 6. E ordenou à multidão que se sentasse no chão. E, tomando os 7 pães, e havendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. 7. E tinham alguns peixinhos. E, havendo dado graças, ordenou que também lhos pusessem diante. 8. E comeram, e saciaram-se, e levantaram do que sobejou dos pedaços, 7 cestos. 9. E os que comeram eram quase 4.000. E os despediu. 10. E, entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. 11. E saíram os fariseus, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe um sinal do céu, tentando-o. 12. E, suspirando em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que não se dará sinal a esta geração. 13. E, deixando-os, tornou a entrar no barco, e foi para o outro lado. 14. E esqueceram-se de levar pão, e não tinham consigo no barco senão um pão. 15. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. 16. E eles discorriam entre si, dizendo: É porque não temos pão. 17. E, percebendo-o Jesus, disse-lhes: Por que discorreis, que não tem pão? Ainda não percebestes, nem entendestes? Tem o vosso coração endurecido? 18. Tendo olhos, não vês? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? 19. Quando partiu 5 pães entre 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. 20. E quando partiu 7 pães entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7.